Olá mais uma vez a todos vocês aqui no nosso canal Unidos a Jesus. Eu sou o Valério Júnior, estou aqui com o irmão Estênio Marques e nós estamos conversando sobre predestinação. Não, Estênio? No último vídeo, nos dois últimos vídeos passados, nós já demos início a esse assunto de predestinação. Se você chegou de paraquedas aqui nesse vídeo, eu aconselho que você volte um pouquinho no canal. Você vai encontrar mais dois vídeos falando sobre esse assunto de predestinação, as suas aplicações, aonde que isso se encaixa aí na sua vida como cristão, se você está dentro desse período ou não, e a que grupo a predestinação ela está ali voltada na sua função. Eu vou ler aqui um texto, Efésios 1, e depois eu vou ler o comentário da Bíblia anotada expandida, que eu achei muito interessante. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Até o versículo 7 aqui, senão a gente vai ter que ler até o final do capítulo. Veja bem que, mais uma vez, como nós já temos dito, a predestinação, a eleição, a escolha de Deus de alguns indivíduos, ela é clara na Bíblia. Isso aqui, desde o início nós não estamos discutindo se tem ou não. A predestinação está na Bíblia. E esse texto que você acabou de ler aí, ele enfatiza muito bem isso que nós já estamos falando. Que a predestinação, ela existe para alguns, só que ela se abrangiu a outros. Ou seja, no final das contas, a salvação, ela se abrange a todos. Porque no texto que foi lido ali, fala que é pela remissão de pecados que foi feita ali na cruz por Cristo. Foi o que nós acabamos de ler. Então essa predestinação, ela é de um grupo, só que ela foi abrangida através de Cristo na cruz. Então, o que nós devemos lembrar aqui? O plano de salvação, ele foi, ao decorrer da história, ele tendo ali suas mudanças. Não é que ele foi refeito, onde teve plano A, plano B ou plano C. Mas ele teve ali a sua necessidade de ser, digamos assim, melhorado. Foram predestinados, foram chamados alguns. Só que em um dado momento da história, houve a necessidade de uma remissão de pecados para abranger a todos. Que é o que o texto que nós acabamos de ler nos revela. Então, houve sim pessoas que foram predestinadas, e ainda há pessoas que foram predestinadas, mas o benefício que tem as pessoas que foram predestinadas também se aplica a todos, de uma forma geral. Isso é a base de tudo. A todo que crer, né? A todo que crê. O comentário aqui da Bíblia anotada expandida diz o seguinte: a eleição, seleção divina de alguns indivíduos que viriam a crer, ocorreu antes da criação, visando a santificação dos cristãos. Como eu disse nos vídeos anteriores, na minha opinião, eu acredito sim na predestinação de alguns indivíduos. Até porque, como eu já disse também, se todo homem fosse levado apenas pelo seu livre-arbítrio, o evangelho não tinha alcançado nós aqui. De forma nenhuma eles haviam crido. De forma nenhuma. O apóstolo Paulo, como a gente usou bastante como exemplo, Moisés também. Moisés e tantos outros, que a própria Bíblia deixa muito claro que eles foram predestinados e eles não tiveram escolha, eles cumpriram a sua predestinação. Mas aqui é interessante que quando nós analisamos depois a discussão que virou pós-reforma a respeito da predestinação ou não, eleição condicional ou incondicional, toda aquela briga, veja bem,
Se só serão salvos os eleitos que foram escolhidos antes da fundação do mundo, como está aqui em Efésios, então Jesus morreu em vão. Para que Jesus teria que morrer se essa eleição já foi antes? Mas aqui está dizendo que é através da morte de Cristo. Mas Jesus, mas aí eu te faço uma pergunta, irmão Stênio. Vamos lá. Jesus morreu só pelos eleitos? E aí, você que está assistindo, o que você pensa disso? Deixa aí nos comentários. Será que Jesus morreu somente para os eleitos? O texto que nós acabamos de ler, ele deixa aqui um gancho para a gente lembrar de algo inteiramente importante em relação à questão que nós estamos levantando aqui. A predestinação é para aqueles que creem, certo? Então, houve ali um período de predestinação, de fato. Só que houve também uma necessidade que houvesse alguém que se colocasse ali como motivo para alguém crer, que foi a obra de redenção de Cristo na cruz. Nós não cremos por causa dos livros históricos, por exemplo. Vamos falar assim. Nós não cremos pelos salmos, pelos cânticos. Nós cremos pela obra de redenção de Cristo na cruz, pela fé que nós temos naquilo. Sem Cristo, sem a obra de redenção da cruz, a Bíblia seria simplesmente um livro comum, um livro histórico. Então nós cremos através da Bíblia, através de Cristo, que há ali uma opção entre salvação ou não. Então, há de fato a predestinação, porém, nós precisamos crer. E é interessante, o comentarista aqui da Bíblia Anotada Expandida, ele divide as duas coisas, a escolha e a predestinação. E ele concorda com o que você está dizendo. No versículo 4 aqui de Efésios 1, ele fala da escolha. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele. Um grupo foi escolhido. Aí há quem diga que é Israel apenas. Há quem diga que existe, nós acreditamos, né, o que nós cremos é que sim, Deus ainda hoje tem os seus escolhidos, aqueles que serão chamados de uma forma tão maravilhosa, tão surpreendente, que não resta dúvida que eles foram escolhidos. Deus que os escolheu antes. E aí, só para não terminar o raciocínio, ele separa a escolha da predestinação. Agora sim, aqueles que foram escolhidos e foram chamados e aqueles que creram, todos esses juntos são predestinados. Exatamente. Então são duas coisas diferentes. Aí processo aí no caminho. Aí ele fala o seguinte, ó: Deus determinou de antemão que aqueles que viessem a crer em Cristo seriam adotados em sua família e serem conformes à imagem de seu filho, tanto os escolhidos, que ele já tinha separado, quanto aqueles que creem no sacrifício de Cristo na cruz, que é o motivo de ainda a igreja estar aqui anuncia essa obra. Porque se fosse, é outra coisa também, né? Se a humanidade, se a igreja fosse composta somente pelos eleitos, pelos escolhidos por Deus de antemão, ele simplesmente juntaria seus eleitos e acabava com o resto. Não. Ainda a porta da graça, e a Bíblia é muito clara a respeito disso, a porta da graça está aberta, e aquele que crê de todo o seu coração, ele vai ser adotado nessa família. A predestinação existe, mas existe também a salvação simplesmente pela fé. Exatamente. E interessante a gente pensar o seguinte: vamos trazer aqui uma historinha aqui, fazer um contexto aqui. Suponhamos que nós estamos num determinado país. Como que esse determinado país ia passar a conhecer o Evangelho sem ter acesso a nada de fora? Iria ser o melhor caminho se alguém fosse predestinado a entender o Evangelho, tomar parte dele, para ganhar os outros. Então há uma necessidade de uma predestinação, biblicamente falando. Sim. Porque tudo tem um começo. O próprio start, quando você vai para Atos 2,
E quando você vê, por exemplo, uma pregação de Pedro, quem era Pedro? Para pregar e quase 5.000 pessoas se converterem. É simplesmente um pescador. Aquelas pessoas que creram ali para dar o start da igreja, para dar o início da igreja, todas elas eram predestinadas àquele momento estar ali e crer, para que a coisa começasse. Uhum. Então, quando nós conseguimos separar uma coisa da outra, nós entendemos que existe a predestinação. Aquelas pessoas que estavam ali no Pentecostes, elas foram predestinadas, escolhidas para estar ali. Exatamente. Escolhidas para crer naquele momento. Uhum. E é interessante nós pensarmos nisso, porque aí fica mais fácil entender da forma tão maravilhosa e harmoniosa que elas viviam. Uhum. Né? Porque elas simplesmente se entregaram de corpo e alma para o evangelho. Não foi uma coisa assim, não, eu vou fazer, mas eu vou fazer com restrições. Aqueles poucos que tentaram mentir para o Espírito Santo simplesmente foram fulminados. Ananias e Safira é o grande exemplo, ainda em Atos, né? Alguém tinha dado uma oferta, eles quiseram imitar, ser tão santo, ser tão generoso quanto aquela pessoa, e por omitir um valor, eles foram simplesmente fulminados. Para quê? Para dar exemplo de que aqui não se tem mentira, não pode haver engano. E lembrando que o contexto de Ananias e Safira estava próximo, muito próximo historicamente em tempo, do que aconteceu no Pentecostes. Se você for estudar mais a fundo aí, você vai descobrir isso. Era o início da igreja, né? Era no princípio mesmo da história da igreja. Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele ensina de uma forma bem clara, bem efetiva, que a predestinação ela existe, porém ainda há uma oportunidade para aqueles que não foram predestinados ainda. E a predestinação, ela não é simplesmente escolhidos para crer, mas alguns são escolhidos para um determinado objetivo. Sim, também. Se nós formos olhar, por exemplo, tomarmos por exemplo os próprios apóstolos do Senhor Jesus, que foram escolhidos por Ele, foram ali predestinados por Ele, nós vamos ver, se nós formos olhar assim, entre os apóstolos, uma pessoa que tem um conhecimento médio da palavra de Deus, quem era o pregador? Todo mundo vai falar que era Pedro. Só que ali houve entre aqueles homens ali homens predestinados para desincumbir outros ministérios. Então a predestinação também se aplica aos ministérios. Nós somos chamados e escolhidos para determinado ministério. Nós podemos ser chamados para líder, podemos ser chamados para sermos evangelistas, podemos ser chamados para ser simplesmente a pessoa que toma conta da igreja. Eis a questão, né? Quando nós conseguimos separar uma coisa da outra, né? A eleição da predestinação. Nós cremos que existem aqueles que vão ser salvos, queiram eles ou não. Uhum. Assim como Paulo foi, assim como o próprio Noé foi. Noé pediu alguma vez a Deus para ser livre do dilúvio? Ele foi escolhido para... Ele foi escolhido, ele foi eleito. Confiar. Ele foi eleito para não... E tem uma coisa, olha como que é fantástico isso. Uhum. Noé não era perfeito. A família de Noé não era perfeita. Até porque, se nós formos pensar bem, Deus deu o reset na humanidade no tempo de Noé. Ele deu reset, ele resetou. Então, se supõe o quê? Não, agora nós vamos... Vai haver uma renovação, vamos multiplicar e vamos povoar a terra novamente, então vai ser todo mundo perfeito. Não, continuou da mesma coisa, por quê? A essência do pecado continuou lá. E outra, não é porque isso também, mas só Noé agradou os olhos de Deus. E através de Noé, Deus salvou a família toda. Uhum. Noé foi eleito e ele conseguiu salvar a família toda. Então, assim, é claro, né, naquele momento específico, daquele evento. Então, Noé nem sabia que era Deus. Talvez ele tinha ouvido contar alguma coisa, que veio lá de Adão e Eva até ele, mas com certeza muita coisa distorcida. Mas ele simplesmente, e aí que entra outra coisa. O livre-arbítrio de Noé. Noé vivia seu livre-arbítrio. Porque a Bíblia descreve que no seu tempo casavam-se, davam-se casamento, faziam que uma eles bem loucura. entendiam. E com certeza já havia
homossexualismo, já havia práticas absurdas e tudo mais, mas Noé simplesmente escolheu ser diferente, viver na boa, viver na dele, tranquilo. Então, Deus simplesmente, e aí não me pergunte por quê, não questione o que não tem resposta. E não há necessidade de nós questionarmos. E não há necessidade de buscar resposta. Simplesmente Deus escolheu Noé. Olha, através de você, eu vou salvar. E só que aí é outra coisa. Necessitou Noé crer. Exatamente. Uma circunstância daquela lá. Noé foi o único que de fato creu que iria acontecer o dilúvio. Ele é o único que acreditou que iria acontecer. No momento daquele, não chovia. Só se caía orvalho. Deus dá uma obra de 100 anos pro cara fazer. 100 anos construindo uma coisa absurda. Se fosse para hoje, Deus ia ficar sem mão de obra. Não ia ter quem construísse a arca. Porque quando a gente lê a história assim, parece tão banal, né? Ele demorou 100 anos para construir. 100 anos é a nossa vida hoje. Né? Quem vive muito, né? Quem vive muito vive 100 anos. E outra coisa, talvez até os 50 você aguenta construir alguma coisa. E depois disso não aguenta mais. Não aguenta mais nada. Isso aí é uma obra de talvez 2 ou 3 gerações hoje para se fazer. Noé simplesmente creu. Então, primeiro, ele foi escolhido. Noé foi eleito. Noé foi predestinado a aquela situação ali. A ser o salvador da humanidade, vamos dizer assim, naquele momento, daquele reset que Deus deu. Ele foi eleito àquilo e foi predestinado a ser, né, o cara a construir, a fazer, mas mereceu, ele precisou ter fé. Porque simplesmente ele ser eleito, mas se ele não tivesse crido no que ia acontecer, ele tinha morrido junto com todo mundo. Mesmo mais uma vítima nessa situação. Ele teria sido mais uma vítima. Então, assim, nós precisamos entender que, e é uma coisa que o próprio comentarista aqui da Anotada Expandida, ele fala lá no texto de Efésios 1, capítulo 1, a partir do versículo 3, que mesmo o eleito, ele precisa crer. Exatamente. O eleito, mesmo sendo escolhido por Deus, ele precisa passar pelo sangue de Cristo. Ele precisa passar pela obra de redenção, pela obra de Cristo ali na cruz. Ele precisa entender a obra de salvação. Ele precisa literalmente crer. Crer, né? Se a gente for fazer menção aí, o crer é igual a fé. Você vai acreditar em algo que você não viu. E aí, nós vamos complicar a coisa mais um pouquinho no próximo vídeo. Exatamente. Você mexeu num ponto interessante aí. Crer. Nós precisamos, mesmo o eleito precisa de crer. Mas a Bíblia ela fala para nós que nós somos incapazes de nós mesmos crer. Nós precisamos, é Deus que nos dá a fé. A fé não é nossa. Exatamente. Para que nós não nos gloriamos nela. A fé ela vem de Deus. Então, se essa fé vem de Deus, essa fé vem para todo mundo ou é só para os eleitos? No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre isso aí. Estamos aqui na nossa série Predestinação. Irmão Estênio, eu sou o Valério Júnior e nós nos veremos no próximo vídeo. Até mais. Até o próximo vídeo.